Boa tarde, turma. Olha, hoje é dia 19 de fevereiro, sexta-feira. Vamos iniciar aí a nossa aula. Pega já seu material hoje, início, língua portuguesa, encontros vocálicos. É sempre bom, importante você anotar a data da sua atividade, né? Então, coloque aí, olha, aula de língua portuguesa e a data de hoje. Antes de irmos para o conteúdo de hoje, vamos fazer aqui a nossa correção da atividade anterior. A questão número 1 é uma resposta pessoal, tá? Desde que você esteja aí de acordo com o que está sendo perguntado. Na questão seguinte, a gente ia observar algumas palavras que estariam rimando. E aí, de acordo, né, com essas palavras, a gente ia selecionando as palavras da coluna aí à direita. Então, o Daniel, meu amigo fiel, o João, que é muito brincalhão, Rita, a garota mais bonita, e assim sucessivamente, observando sempre, né, a palavra mais adequada de acordo com essa ideia, né, de rimar com a palavra selecionada, tá bom? Aqui, ó, a Joaninha, que é a mais baixinha. E aí, se você, né, preferiu colocar a mais magrinha, também poderia ser essa opção, porque Joaninha poderia rimar com baixinha ou com magrinha. Então, aqui, olha, se você fez aí essa opção, também está correto. E aí aqui, Aninha, você poderia também trocar, né? Aquela menina baixinha. Essas duas opções aqui, olha, você poderia ter feito, né? Trocando essas características, que também estará correto, ok? Na questão número 3, né? Aquele que tem coragem é corajoso. E assim, olha, ficaria dessa forma: corajoso, escolar, assustador, né? O que tem preguiça é preguiçoso. Tudo aquilo que a gente realiza, né, a cada semana, dizemos que é semanal, né? Quando é relativo a junho, né, essa festa é junina. Então, faça também com bastante atenção a sua correção. E sempre observando o capricho. Gente, antes de falarmos do conteúdo, né, propriamente dito aí, encontros vocálicos, vamos relembrar o alfabeto da língua portuguesa, tá? E aqui, né, iniciando na letra A, e a última letra do nosso alfabeto é a letra Z. Nós temos alfabeto chamado de letra de imprensa ou letra cursiva, tá? Na hora de escrevermos, a gente vai priorizar, né, a nossa escrita aqui, olha, sempre com letra cursiva. Essa forma acima é aquela que a gente encontra, né, no mundo que nós vamos digitar, e aí chama letra de imprensa, né? Letra de forma, né? Também chamada dessa forma. Então aqui, diferenciando um alfabeto do outro, na hora de nós escrevermos, né, de próprio punho, dar preferência à letra cursiva. E aqui, como nós vamos falar sobre encontros vocálicos, eu destaquei no alfabeto somente as vogais. O alfabeto todo, A, B, C, D, E, F, G, H, né, até a letra Z. E aí destaquei A, E, I, O, U, em cada um, né, desses alfabetos, porque falaremos dos encontros vocálicos. Então, estamos, na verdade, dizendo o seguinte: encontros de vogais,
tá bom? Sabemos que o nosso alfabeto ele é composto por vogais, tá? E consoantes. Então, tudo que não é vogal, a gente chama de consoante, ok? Os encontros vocálicos se dividem em 3 grupos. E aqui a gente vai iniciar pelo encontro vocálico, que é denominado hiato. O que é o hiato? É o encontro de 2 vogais, mas quando são pronunciadas, ficam em sílabas diferentes. Nós temos aqui, olha, o encontro, quer dizer, elas estão seguidas na palavra, né? Uma ao lado da outra. Acontece que no momento em que a gente vai fazer a separação de sílabas, cada uma ficará em sílaba diferente. Lua, nós temos aqui, olha, o encontro de U, A. E no momento em que a gente faz a separação de sílabas, Lu, A. Toda vez que ocorre essa separação, dizemos que temos hiato. Outro encontro é A. Tem a palavra cadeado. No momento em que vamos fazer a separação silábica, cadeado. E aí as vogais, olha, ficaram separadas, né, em sílabas diferentes. Piada. Aqui temos o encontro IA. E aí também ocorre a separação dessas vogais. Temos hiato. Ditongo é quando acontece a união de uma vogal e uma semivogal seguidas em uma única sílaba. Então, quando a gente tem ditongo, quando a gente vai ter as vogais, tá bom? E aí aquela que for pronunciada de forma menos forte, a gente diz que é uma semivogal. A que nós pronunciamos de forma mais intensa é considerada vogal. Na verdade, né, olhando, né, aquele alfabeto, sabemos que são 2 vogais, mas no momento em que essas vogais estão ali unidas, formando uma palavra, então a gente vai fazer essa diferença. Uma será chamada vogal e outra semivogal. Pode ocorrer de vir a semivogal antes da vogal, tá bom? Mas tanto faz. As 2 ficando em uma única sílaba, nós temos o chamado ditongo. Na palavra água, o som da vogal A é pronunciado com mais força do que a vogal U. Então fica desse jeito aqui, olha. Quando a gente diz água, esse A nós vamos chamar vogal. Aqui, olha, esse U nós vamos chamar semivogal, porque o som do A sobressai. Às vezes, até quando pequenas, né, bem pequenas, algumas crianças costumam dizer aga, né? Tanto que esse U é mais fraco, às vezes na pronúncia ele quase nem aparece, e é assim que ocorre com a semivogal. Algumas, no momento da pronúncia, praticamente a gente nem ouve. Se não pronunciarmos, né, observando bastante, esse chamado, né, essa vogal chamada semivogal, ela fica tão mais fraquinha que a vogal que parece que nem existe. Aqui, olha, já na palavra madeira, o som do E foi maior que o som do I. Por isso, aqui em madeira, né, nós temos E, considerado aqui vogal, e esse I semivogal. Mas o que a gente precisa mesmo observar hoje é o seguinte: água. Aqui, olha, ficaram U e A na mesma sílaba. Madeira, ficaram E, I na mesma sílaba. Diferente, né, do hiato, que elas ficavam separadas. No ditongo, elas vão ficar unidas em uma única sílaba.
Às vezes até aqui, olha, madeira. Esse I, algumas pessoas pronunciam tão, né, de forma tão mais suave que parece até que ele não existe. Aí a pessoa diz madeira. Parece que o I não existe, porque na verdade aí ele representa a semivogal e o som é mais fraco. Tritongo é o encontro de uma vogal, de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal em uma mesma sílaba. Elas estão seguidas em uma mesma sílaba. Uruguai. Iguais. Se nós fizermos a separação silábica, teremos o seguinte: Uruguai. E aqui, olha, a gente observa, né? Semivogal, vogal e outra semivogal. Todas ficarão, olha, em uma única sílaba. Iguais, tá? U, A, I. Também, né, na hora de separação silábica, irão ficar em uma única sílaba. E é muito importante você ficar atenta, né, que separação silábica, ela é feita mesmo de acordo com cada emissão de voz que eu vou aí na produção da palavra. Então, ao pronunciar o Uruguai, se eu fizer de forma bem pausada, eu vou observar cada sílaba. E aí é mais difícil de cometer algum engano. Uruguai, ok? Então, a cada emissão de voz, nós teremos, né, cada uma das sílabas. Aqui, olha, 3, né, vogais unidas em uma palavra. Elas vão ser denominadas semivogais, aquelas que eu pronuncio de forma, né, menos intensa. Vogal é aquela que eu pronuncio de maneira mais forte, tá bom? Então, 2 semivogais, olha, semivogal, vogal, semivogal novamente. E aí teremos o chamado tritongo. Aqui as atividades, quem sabe acerta, você vai, né, copiar esse quadro de forma que fique assim, olha, uma coluna com as palavras, uma coluna com número de consoantes, a outra com número de vogais, o total de letras, né, que compõem essa palavra, e aqui você vai destacar o encontro vocálico encontrado nessa mesma palavra. Letra A, você vai contar o número apenas de consoantes. Então é o seguinte, tirei A, E, I, O, U, o restante, né, será consoante. Então eu vou tirar todas as vogais, ó, e vou contar apenas as consoantes. 1, 2, 3. Número de consoantes. 3. Número de vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, olha, 5 vogais. Depois eu vou somar, né? E aí, total de letras dessa palavra. Ou então eu conto novamente, tá? Agora tudo, né, corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de letras, 8 letras. Qual é o encontro vocálico dessa palavra academia? E aí eu vou colocar somente o encontro vocálico. IA, tá bom? Vou colocar aqui, olha, tá vendo? Observe que aqui é pedido somente o encontro vocálico. IA, tá bem? Aí você vai continuar essa atividade com bastante atenção. Na questão número 2, você vai classificar os encontros assinalados em ditongo ou hiato. E aqui você tem vários encontros, tá? Em cada uma dessas palavras há um encontro vocálico. Eles estão agora aqui, olha, destacados. Para você fazer essa classificação, é necessário que você separe sílabas, né? Esteira. E aí, após você fazer essa separação silábica, você vai dizer se
existe um hiato, um ditongo ou um tritongo. Na questão seguinte, você vai numerar. Aqui você tem a relação de palavras. De acordo com essa legenda, você vai numerar esses encontros vocálicos, ok? É isso aí, um grande beijo. Já já retornamos com a aula seguinte.